Parte 2 do vídeo, irmãos. Então, o Apocalipse, ele é muito importante você entender o contexto histórico, porém, algumas pessoas vão utilizar muito do contexto histórico para interpretar ele, achando que aquelas coisas já se cumpriram, como é o caso de alguns preteristas, né? Tem uns até mais, sabe, que vão além e dizem que Cristo já voltou no ano 70. Isso é uma blasfêmia e uma besteira. E aí a gente vai ver que o seguinte, que Nero ele é um personagem interessante. Por quê? Porque ele também é uma tipologia do anticristo, assim como Domiciano, né? Nero ele foi um homem muito cruel, ele foi um homem muito sádico, que ele tinha prazer nessa questão de criar polêmicas, nessa questão de perseguição, nessa questão de fazer maldades mesmo, né? Ele chegou a matar seus próprios familiares por causa de desconfiança, de perder o poder, uma série de coisas. E a gente vai ver que ele vai colocar fogo em Roma, né? E isso vai ser uma tipologia que nós vamos ver em Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Que a gente vai ver que a besta, ela vai colocar, né? Vai comer as carnes da Babilônia e vai colocar fogo na Babilônia, né? Vai tocar-lhe fogo. Você percebe essa alegoria? Então, por isso que às vezes algumas pessoas elas vão fazer esta associação com Nero. Né? Não estou dizendo com isso que Babilônia seja Roma. Nós vamos tratar quando chegar nesse contexto. Porém, é uma ligação. E a gente vai ver que também Domiciano, que vai ser um outro perseguidor, nós vamos ver que existem elementos na besta que vão apontar para ele. Tá? Então nós vamos ler aqui um trecho do livro História Ilustrada do Cristianismo, na página 41, né? No segundo parágrafo, que vai dizer assim. Vai dizer bem assim. Vamos no início do segundo parágrafo. Mas cada vez que as suspeitas caíam sobre o imperador, de acordo com os rumores, Nero tinha passado boa parte do incêndio no alto da torre de Micenas, no cume do platino, vestido como um ator de teatro, tangendo a sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Logo começou a propalar-se que o imperador, em seus desatinos de poeta louco, havia incendiado a cidade para que o sinistro lhe servisse de inspiração. Nero fez todo o possível para afastar as suspeitas de sua pessoa, mas todos os esforços seriam inúteis, enquanto não se fizesse recair a culpa sobre alguém ou sobre algum outro. E aí vai dizer assim: 2 dos bairros que não tinham sido queimados eram as zonas das cidades em que haviam judeus e cristãos. Portanto, o imperador pensou que seria mais fácil culpar os cristãos. E aí vai ter um historiador daquela época, Tácito, que viveu nesse momento, que vai dizer o seguinte, né? O historiador Tácito parecia crer que o fogo fora um acidente. Portanto, a acusação feita contra os cristãos seria falsa. Ele mesmo conta o sucedido da seguinte forma: apesar de todos os esforços humanos, da liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir este rumor, Nero fez aparecer como culpados os cristãos. Uma vez, né, uma gente odiada por todos por suas abominações, e os castigou com muita refinada crueldade. Cristo, de quem tomam o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, esta superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma. Esse lugar onde se encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam de todos os cantos do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessavam ser cristãos, e baseados nas provas que eles deram, né, foi condenado uma grande multidão, ainda que não os tenham condenado tanto pelo incêndio, mas pelo seu ódio à raça humana. Olha que interessante aqui. Esse homem aqui é um imperador, mas um historiador daquela época, chamado Tácito, tá? Isso está na obra Anais, no capítulo 15, no verso 44. Né? Você consegue achar lá na internet, mas eu acho que você consegue só achar em inglês. E ele conta aqui algumas coisas interessantes, que para ele, este incêndio
foi um incêndio de cunho acidental. Mas quando você olha para outros historiadores, para outras pessoas, você vai ver que a população sempre colocava, achava que foi o próprio imperador. E o imperador Nero, para tirar esta condição de si de ter botado fogo em Roma, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de colocar a culpa sobre os cristãos, né? Por que isso? Porque ele precisava de o quê? Um bode expiatório para levar a culpa. E foi o que ele fez, colocou sobre os cristãos e disse que por causa dos cristãos Roma estaria daquele jeito, né? Então ele tira a culpa sobre si e coloca sobre os cristãos. Aí você vai ter a primeira grande perseguição. Não que não tivesse ouvido perseguições no passado contra os cristãos, mas elas eram poucas. E a primeira grande perseguição vai ser essa de Nero, tá? Que vai ser mais ou menos do ano 64 até o ano 65 ali, depois de Cristo. Mais ou menos 6, 5 anos antes da destruição do Templo de Jerusalém. Então você vê que era um contexto onde o templo estava levantado, né? E isso dá uma certa influência para o futuro para nós. Se a gente for dizer que o templo literalmente vai ser edificado no futuro, você pode ver aquele estudo do irmão Luiz e do irmão Pedro que fala da questão do terceiro templo, tá? Que é o mesmo pensamento que o meu, eu até gravei alguma coisa no canal. Mas a questão é que havia um templo literal aqui levantado, tá? Então havia essa diferença aí. E então os cristãos agora, levando a culpa de ter colocado fogo em Roma, vai cair este preconceito sobre eles durante aí uns 200 ou 300 anos para frente. E todas as perseguições que vão ser levantadas contra os cristãos vão ter o cunho nesse sentido de que os cristãos eles estavam por trás de que quando o Império Romano foi queimado, né, a cidade de Roma foi queimada, quando atrocidades aconteciam, tudo vai cair sobre os cristãos. E os romanos, né, vão passar a perseguir os cristãos, porque para os romanos o povo cristão muitas vezes era um povo ímpio. E a gente vai entender isso por quê. Por causa deste falso testemunho que foi dado sobre eles e por causa de outras coisas, tá? Você vê que ele diz assim, deixa eu pegar um lápis para apontar. Esse historiador Tácito diz assim, fala da raiz do mal, né? Que era justamente crer em Cristo, e fala assim de coisas atrozes e abomináveis que chegam de todos os cantos do mundo. E no final diz assim que eles não foram condenados tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Por que ele fala de ódio à raça humana e coisas abomináveis? Primeira coisa é que os cristãos eles eram chamados de ateus, tá? Eles eram chamados de ateus. Todos os romanos eles tinham um deus, eles tinham algum credo, algum tipo de religião, né? E quando uma pessoa ela não cria num deus, isso era uma coisa desonrosa no contexto romano, né? Porque você está negando aos deuses romanos. Então era uma coisa desonrosa, você precisava sacrificar para os deuses romanos, para o próprio imperador. Então naquele contexto, se existisse uma pessoa de fato ateia, ela não teria problema em sacrificar para o imperador, porque ela não tinha essa questão moral quanto aos deuses. Então ela apenas demonstrava e fazia. Mas um cristão era uma questão da lei de Deus, era uma questão de honra, ele não poderia sacrificar os deuses romanos. E os cristãos, assim como os judeus, eles tinham o quê? Um Deus que não se vê, um Deus invisível e que não é expresso em imagens. Então, quando um cristão ele não adorava imagens, isso para os romanos era uma coisa muito estranha, porque eles precisavam apalpar um Deus para entender que aquilo era um Deus. Eles precisavam entender uma imagem de um Deus, né? Então, quando os cristãos eles adoravam um Deus invisível, eles buscavam a Cristo que é invisível, isso para os romanos era uma coisa estranha, era uma coisa sem sentido. Então, por isso, eles entendiam que os cristãos não adoravam Deus nenhum. Então, eles eram chamados de quê? De ateus. Você vai ver que no livro de Policarpo, quando Policarpo de Esmirna ele foi ser executado, os cristãos não, mas os romanos que estavam na plateia, né? Eles começaram a gritar ateu, ateu, e Policarpo sendo um pouco irônico, ele fala assim, eu sou ateu. No sentido de não dizer que ele era ateu, mas no sentido de não crer nos deuses dele, né? E aí você vê que justamente
os cristãos estavam sendo acusados de ateus dessa forma. Os cristãos também eram acusados de cometer incesto, e cometer canibalismo. Por quê? Incesto por quê? Porque os cristãos eles tinham costumes de se reunirem, né? E todos se chamavam de irmãos. E muitas vezes um casal, por exemplo, o esposo e a esposa, chamavam-se de irmãos. Então os romanos, quando viam o esposo chamando a esposa de irmão, e sabiam que eles eram casados, para eles isso era uma coisa estranha. Então é como se o irmão e a irmã estivessem casados, percebe? E como nesse caso estariam cometendo inceste. E isso para eles era uma coisa abominável. Só que nós sabemos que um cristão chama outro cristão de irmão. Mas os romanos, por não compreender isso, não entendiam essa lógica e começaram a acusar os cristãos de quê? De cometerem incesto, né? Os cristãos de cometerem incesto. E pelo fato deles cometerem incesto, eles estavam sendo acusados aí de uma abominação. E outra questão é a questão do canibalismo. Por quê? Porque os cristãos, olha para aquelas pessoas que dizem que não havia Santa Ceia, né? Porque os cristãos, quando eles iam celebrar, né, fazer aquela chamada festa do ágape, que seria a equivalente à Santa Ceia de hoje, eles costumavam dizer que eles comeriam a carne de Cristo e tomariam o seu sangue. E os romanos, por não entenderem isso, achavam que estava tendo uma sessão de incesto e canibalismo nas reuniões cristãs. Então, quando as pessoas elas se reuniam para partir o pão e fazer aquela memória do comer e do beber do sangue de Cristo, os romanos escutavam isso e, por não entenderem, começavam a dizer que nas reuniões dos cristãos havia o que? Canibalismo. E fora outras coisas, diziam que os cristãos comiam a carne dos seus próprios filhos, sabe? Uma série de coisas. Tudo isso por causa de boatos falsos. Então, quando houve incêndio em Roma, por parte de Nero, segundo a história, né, vai cair em quem? Sobre os cristãos. Vamos para uma terceira parte.